Então, nessa ação penal 506-3130-17, depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Senhor Pedro Correia. Excelência, Sim? uma questão de ordem. Na audiência do dia 8 de maio, o Ministério Público, no item 12 da ata, assumiu a obrigação de informar previamente eventuais acordos de colaboração que estivessem sendo firmados com pessoas chamadas a prestar depoimento. No caso, o que se tem notícia é que havia uma negociação com o senhor Pedro Correia, que inclusive havia sido rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, e eu gostaria de, com base nesse compromisso que o Ministério Público assumiu nessa ata, que fosse prestado esclarecimento sobre a situação desse processo de delação do senhor Pedro Correia. Aliás, eu pediria, inclusive, que essas informações fossem prestadas com antecedência, para que a defesa possa ter conhecimento prévio dos processos de delação e poder analisar as medidas cabíveis antes da audiência. Ministério Público. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os presentes. Com relação a esta questão, o conhecimento do Ministério Público Federal em Curitiba é de que a negociação de acordo perante o Supremo Tribunal Federal, ao que consta, a testemunha estava hospitalizada até recentemente, de forma que o patrono da testemunha eventualmente pode fornecer esclarecimento complementar. Sim. Doutor? Sim. Recentemente houve uma outra audiência, Certo. lá na Justiça Federal de Pernambuco, em que foi colhido um novo compromisso do colaborador e atualmente, segundo as últimas informações da defesa, é que está pendente de homologação no Supremo, já está concluso. Essa é a última informação que chegou ao conhecimento da defesa. Certo. Perfeito. Então fica esclarecido. Então, Excelência, diante dessas informações prestadas, com o devido respeito, o que se verifica é, mais uma vez, uma pessoa que está com um processo de delação em andamento, ainda não homologado, portanto, com contatos permanentes com o Ministério Público, e a defesa, por outro lado, não tem acesso a esses elementos para poder também saber, enfim, as condições, as propostas feitas, o que, data vênia, acaba por prejudicar sobremaneira o trabalho da defesa. Então, diante desse cenário, eu pediria a Vossa Excelência a suspensão da oitiva do senhor Pedro Correia e que fosse determinado ao Ministério Público para trazer aos autos todos esses elementos já documentados em relação a esse processo de delação, nos termos da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, para que a defesa possa ter acesso e, com isso, exercer com toda amplitude o direito de defesa. Certo. Considerando... Oi. A defesa de Antônio Palocci Brasilar Fontinha que adere ao pedido formulado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Certo. Em verdade, se está submetido ao Supremo Tribunal Federal, só é possível que isso seja publicizado após a homologação do Supremo Tribunal Federal. Então não há como aí atender, juntar esses elementos antes desse momento processual específico. De forma que fica inviabilizado esse pleito da defesa. Quanto à suspensão, não existe aí previsão legal para suspensão por uma pendência de um acordo de homologação. Então nós vamos prosseguir no depoimento. Aliás, o senhor Pedro da Silva já prestou um depoimento na outra ação penal e acredito que seja esses os termos em relação aos quais deve se manifestar. Oi. Eu ponderaria a Vossa Excelência que informasse aos advogados, nossos colegas adversos, que o Dr. Pedro Correia acaba de sair de uma cirurgia na coluna, tem pressão arterial elevada e há necessidade de que essa audiência se conduza da melhor forma possível, com respeito, para que não se repita o que aconteceu na audiência anterior. Essa ponderação que faria a Vossa Excelência. Perfeito, doutor. Eu acho que ficou entendido, o juiz vai
tomar as medidas possíveis nesse sentido. Então vamos começar. Então, nessa ação penal 506-3130-17, depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Senhor Pedro Eu vou Correia. contraditar, Vossa Excelência. Oi? Vou contraditar a testemunha. Certo. Então, nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva contradita o senhor Pedro Correia na medida em que já teve seu mandato parlamentar cassado em março de 2006 por quebra de decoro, também já foi condenado por esse juízo a pena de reclusão de mais de 20 anos e, como se sabe, teve recentemente sua proposta de delação rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki, por ausência de provas de suas alegações. Então, esse cenário mostra, com o devido respeito, que o senhor Pedro Correia não é pessoa digna de fé para prestar depoimento nesta ação na condição de testemunha. Certo. Ficar registrada a contradita, como dispõe o Código de Processo Penal, é tomado sempre o compromisso independentemente da contradita, fora nas causas ali legais especificadas. E as razões ali apontadas não são nenhuma das causas legais que impedem o compromisso. Então, vou tomar o compromisso do senhor Pedro, para o senhor depor como testemunha, dizendo apenas a verdade, certo? O senhor está, então, como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Eu não acompanho esse processo do senhor, desse acordo de colaboração que estaria em vistas lá no Supremo Tribunal Federal, mas eu vou dizer ao senhor, já que o senhor está com essa intenção, que no interesse da Justiça é apenas alcançar aqui a verdade dos fatos, nada devendo ser exagerado e nada devendo ser excluído. Perfeito? Perfeito, doutor. Senhor Pedro, eu estou convencionado aqui nesse processo que nós aproveitaríamos os depoimentos prestados anteriormente por algumas testemunhas, e consta aqui que o senhor prestou já um depoimento perante esse mesmo juízo, isso numa audiência em 23 de novembro do ano passado, em uma ação penal que também tinha por acusado, entre outras pessoas, o senhor ex-presidente. O senhor se recorda daquele depoimento? Do presidente Lula? Isso. Me recordo. Me recordo, sim. Perfeito. Daquele depoimento que o senhor prestou, o senhor teria alguma coisa que o senhor gostaria de retificar? Alguma coisa que o senhor falou ali que não corresponderia à verdade, pelo que o senhor sabe? Ou alguma coisa que o senhor não tenha dito, eventualmente, que seria relevante? Bom, eu gostaria só, porque teve uma confusão entre o meu depoimento que eu prestei à Procuradoria-Geral, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, no dia 1º de setembro, e ao depoimento que eu prestei nesse juízo, em que eles diziam que os advogados da defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva questionavam como é que eu sabia que ia ser testemunha. E eu disse claramente que eu não tinha conhecimento de que quando o senhor fazia alguém réu, a não ser o que via no noticiário. E muitas vezes a gente sabe que o noticiário não expressa a verdade. Alguns jornais dizem uma coisa, outros dizem outra, mas era o que eu tinha conhecimento. E como eu sou médico, não sou advogado, eu sempre achei, desde quando eu fui capa da Veja, dizendo que eu era o primeiro político a falar sobre os assuntos do ex-presidente Lula, que inclusive a fazenda que era do meu pai foi invadida pelo Movimento Sem Terra, eu fiquei consciente de que seria testemunha em todos os processos contra o ex-presidente Lula. E eu gostaria apenas de retificar, porque eu vi na televisão a parte da audiência do ex-presidente Lula, quando ele disse que não fazia nenhuma reunião comigo, até contou uma história do ex-governador Eduardo Campos, em que eu tinha dito que isso foi realmente aconteceu. Eu conversei isso com Eduardo Campos, quando eu disse a ele que, quando meu pai era deputado, tinha um chefe político dele do interior que dizia que naquela época não se falava em óculos escuros, era óculos Ray-Ban, que óculos Ray-Ban à noite, sapato branco e oposição era bonito nos outros. Isso Eduardo Campos me contou, que contou isso ao presidente, ele achou isso muito engraçado. Mas eu quero dizer, Excelência, que eu tenho aqui
fotografias da reunião do Conselho Político do presidente, de despacho na sala do Conselho com o ex-ministro Zé Disseu, está aqui Pedro Corrêa, Zé Disseu, Roberto Jefferson, está aqui Aldo Rebelo, Palocci, Lula, Zé Disseu, Roberto Jefferson, Pedro Corrêa, Roberto Freire. Aqui junto, numa outra reunião, está aqui Valdemar Costa Neto, todos que eram presidente do partido, Pena, que era do Partido Verde, Dr. Arraes, que era do PSB, Genuíno, do PT, Palocci, que era ministro da Fazenda, Aldo Rebelo, que era o ministro da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, o presidente Lula, o ex-ministro Zé Disseu, o deputado Roberto Jefferson, eu, o presidente do PCdoB, o deputado Roberto Freire, que era presidente do PCdoB. E aqui, no Palácio do Planalto também, uma reunião com o presidente Lula e a bancada federal do meu partido, os deputados e senadores, onde está presente eu, o ministro Zé Disseu, o presidente Lula e o deputado Pedro Henrique. Perfeito. Eu gostaria, inclusive, de anexar depois essas fotografias para mostrar no processo de que eu não era um desconhecido do presidente Lula, como ele afirmou que não tinha nenhuma relação comigo. Eu vivia no Palácio do Governo, no Palácio do Planalto, porque eu era presidente do partido e, consequentemente, participava pelo menos 2 vezes por mês das reuniões do Conselho Político. Perfeito. Apesar dessas observações que o senhor fez em relação àquele seu depoimento anterior, o senhor ratifica aquele depoimento ou tem alguma coisa que o senhor gostaria de alterar? Ratifico. Certo. Eu Ratifico. Eu vou passar a palavra agora, então, ao Ministério Público. Excelência, pela ordem, o senhor Pedro Corrêa acabou de fazer referência a um depoimento que ele prestou ao Ministério Público que não é do conhecimento da defesa do ex-presidente Lula. Então, essa informação, ao meu ver, somente reforça aquela questão de ordem que eu apresentei no início da audiência, de que a defesa não pode ficar alijada de atos que o Ministério Público está praticando com a pessoa que é chamada a depor como testemunha. Então isso acaba ferindo, só um minutinho, doutora, isso fere, evidentemente, o princípio da paridade de armas, na medida em que esta defesa desconhece os elementos que estão sendo afirmados pela testemunha aqui hoje e que são do conhecimento do Ministério Público. O que é, doutor? A referência só um pouquinho, senhor Pedro. A referência, pelo que se compreende da fala da testemunha, é que ela se refere ao depoimento tomado em setembro de 2016, juntado aos autos desta ação penal como um dos anexos que acompanharam a exordial acusatória. Sim. Certo, então a pergunta... É o anexo 35. É o anexo 35, não é isso, doutora? Neste processo é um outro anexo, cujo número agora não tenho aqui, mas que está efetivamente referido amplamente na exordial acusatória. Perfeito. Então, feito o esclarecimento, perguntas? Tendo o senhor ratificado... Só uma questão, mas é uma questão relevante. Acho que eu tenho o direito de fazer levantar essa questão. O Ministério Público claramente selecionou peças de um processo de delação... Aí o doutor faz a reclamação no processo, no momento apropriado das alegações finais ou questionando a nulidade. Aqui nós estamos para ouvir a testemunha, não o doutor. Sim, mas a defesa tem a palavra também nas audiências. Eu lembro a Vossa Excelência que o Estatuto da OAB, no seu artigo 7º, inciso 10, permite ao advogado que levante as questões de ordem. Isso é lei. Levantou a questão de ordem e já foi indeferido, nós estamos prosseguindo. Está indeferido essa questão de ordem. Pode fazer as perguntas, doutor? Senhor Pedro Corrêa, tendo o senhor ratificado integralmente seu depoimento prestado na ação penal referida pelo douto juízo, eu faço apenas breves questionamentos ao senhor. O senhor relatou que o Partido Progressista negociou, junto ao governo Lula, a nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras. O senhor confirma? Confirmo. E que, nomeado, ele passou a arrecadar propina junto às empreiteiras que atuavam na Petrobras? O senhor confirma? Confirmo. O senhor disse que no não... No princípio de 2005 e 2006... Pois não. No princípio de 2005 e 2006 tinham poucas obras. Então só tinha praticamente a Repar, que era a reforma da refinaria do Paraná, e mais a Replan. Depois, a partir de 2006, 2007, começaram a construção da refinaria, a Reneste,
todas as outras obras grandes, a Compesa, essa coisa, então os contratos foram maiores. E o senhor disse que não mantinha contato com as empreiteiras, que esse contato era feito por José Janene e por Alberto Youssef? Confirmo. É verdade. Nós tínhamos um acordo de nenhum parlamentar procurar os empresários. Quando nós fizemos a reunião da bancada, que escolhemos então os operadores, nós acertamos que só Janene procuraria os empresários para evitar de que o empresário ficasse sendo procurado por vários parlamentares e depois então ficasse dando desculpa, dizendo que acertou com fulano, acertou com cicrano. E entre essas empresas... Só um interlocutor... Pode prosseguir. Só um interlocutor é quem fazia esse trabalho, que era o deputado Janene, e quando ele adoeceu, ficou sendo então o senhor Alberto Youssef. E nesses contatos com as empreiteiras, eu pergunto ao senhor, a Odebrecht era uma dessas empreiteiras? Era sim. O senhor disse que os acertos, através de Paulo Roberto Costa, em contratos com a Petrobras, eram feitos através de dinheiro destinado ao caixa dos partidos. Ao caixa do partido. Quando as doações eram oficiais, ia para o caixa 1. E quando as doações eram não oficiais, era um caixa 2 que não era do controle, do conhecimento do partido, mas que era feito então em espécie, por ordem de pagamento, e que era então um controle que nós tínhamos sem que o partido tomasse conhecimento. Era um caixa 2 que só os parlamentares tinham conhecimento disso. E a Odebrecht efetuou essas doações, esse pagamento de propina travestido de doações para o Partido Progressista? Isso eu não me recordo bem, mas acho que deve ter, sim, recursos de doações eleitorais e também recursos em espécie, ou feito através dos empresas do senhor Alberto Youssef, que transformava isso em espécie e mandava então, depois de separar as despesas operacionais, a despesa o que era para o Paulo Roberto e o que era para os operadores, mandava então o restante para o partido. Só uma questão de ordem. Só uma questão de ordem, Excelência. Eu pediria a Vossa Excelência que advertisse a testemunha que não cabe a ele dar aqui impressões. O artigo 212 do Código de Processo Penal é expresso nesse sentido. Então, se Vossa Excelência puder orientar e alertar a testemunha a respeito do 212, eu agradeceria a Vossa Excelência. Não vi nenhuma impressão, fica indeferida a questão, pode prosseguir nas perguntas. O senhor sabe dizer se houve pagamento de propina nos contratos da Repar e da Renest ao Partido Progressista? Sim, eram feitos, esses contratos tinham recursos que vinham para o partido, tanto da Renest como da Repar. E o senhor sabe dizer com que empresários da Odebrecht José Janene estabelecia contato? Não. Depois eu vim saber, quando estava no CMP, que eu vim saber que quem conversava com o Janene era o Alexandrino e o Márcio Farias. Então, mas isso eu só soube depois que estava no CMP, porque eles me contaram de que eles conversavam com o Janene e com o Alberto Youssef. Mas eu não sabia, porque nós tínhamos um compromisso de não tomar conhecimento de como era feito as reuniões com os empresários. Eu não conhecia o senhor Márcio Farias, não conhecia o senhor Marcelo Odebrecht, não conhecia o senhor Alexandrino, não conhecia o senhor Rogério, não conhecia nenhuma dessas pessoas. Conheci no caixa do CMP e da Polícia Federal. Quando houve pagamentos em espécie entregues por Alberto Youssef ou por José Janene ao grupo de parlamentares do Partido Progressista, houve referência em alguma dessas oportunidades a que esses pagamentos em espécie provinham da Odebrecht? E todas as empresas que trabalhavam com a Petrobras se dizia então que os recursos eram dessas empresas. Inclusive da Odebrecht? Inclusive da Odebrecht. Sem mais perguntas, Excelência. Sem de acusação, tem perguntas? Muito obrigado, doutor. Os defensores têm perguntas? Sim, eu, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva,
Senhor Pedro Correia, bom dia. O senhor fez referência aqui no início do seu depoimento a reuniões do Conselho Político. O senhor pode descrever o que era o Conselho Político no governo do ex-presidente Lula? Era um conselho que era feito de reuniões com os presidentes dos partidos da base aliada, muitas vezes acompanhado de sua liderança na Câmara e no Senado, e onde se tratavam, primeiro, da pauta parlamentar, dos assuntos que seriam tratados na Câmara dos Deputados, projetos de lei, da medida provisória, daquilo que seria do dia a dia aprovado ou não do interesse do governo, e nós então discutimos isso. E também nós discutimos o grau de satisfação das bancadas, porque isso era uma maneira de se avaliar como é que estava a posição do governo em relação a sua sustentação, sua base de sustentação na Câmara e no Senado. Então fazíamos essas reuniões onde discutíamos esses assuntos todos e também levávamos as preocupações dos nossos parlamentares, as preocupações junto aos ministros, junto ao governo, quando nós estávamos procurando aqueles diretores que tinham sido nomeados para atender os parlamentares do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista político, para levar as obras, para levar os recursos federais para os seus municípios, para os seus estados. Então nós discutimos isso, e então o presidente, normalmente, depois da reunião do Conselho Político, ele fazia um despacho com cada um desses presidentes, e aí nós levávamos as queixas, e ele chamava o ministro da DCE, ou o ministro da área, era o ministro, sobretudo o ministro da DCE, o ministro Aldo Rebelo, depois quando ele chegou para ser coordenador da coordenação política e assuntos institucionais, e então ele fazia, ele cobrava para que os partidos pudessem ser atendidos e que ele pudesse ter uma base de sustentação tranquila no Congresso Nacional. Certo. Bom dia para o senhor também, doutor. Bom dia. Bom dia para o senhor também. Bom dia. Essas reuniões do Conselho Político eram reuniões, enfim, que as pessoas tinham conhecimento, a imprensa acompanhava a época, ou eram reuniões que não eram do conhecimento de ninguém? Não, conhecimento de todo o país. Os principais jornais noticiavam sempre, porque eram reuniões onde estavam presentes as lideranças mais importantes do Congresso Nacional. Correto. Com a liderança política do governo, sobretudo os ministros que tinham ligações com o governo, e muitas vezes nos assuntos setoriais que seriam discutidos, a aprovação de uma medida provisória, a aprovação de um projeto de lei, e então o ministro, cuja parte estava sendo discutido aquele assunto e que ele tinha interesse na aprovação desse processo. E então ele ia lá, explicava, mostrava como é que podia ser feito, o que é que ele podia conceder, o que é que não podia conceder, para que a gente pudesse fazer uma negociação e pudesse então chegar a bom termo quando da votação desses projetos, dessa medida provisória ou dessas projeto de emenda constitucional, o que fosse, para que a gente pudesse, então, alimentar a nossa base, tirar as dúvidas dos parlamentares e fazer, então, uma votação tranquila. Correto. Durante aqui as suas respostas à doutora Procuradora da República, o senhor fez a afirmação de que havia um compromisso de não tomar conhecimento de como eram feitas as reuniões com as empresas e empresários. É isso que o senhor disse, correto? É verdade. Só o deputado José Janene e o senhor Alberto Youssef, esses operadores que tinham sido escolhidos como os operadores da bancada, eles é que tinham contato com os empresários para que ficasse tudo sobre uma pessoa somente, e essa pessoa depois então traria os esclarecimentos para o restante da bancada. Correto. Mas o senhor então não participava dessas reuniões? Dessas reuniões com o empresário, não. Correto. Eu queria também agora voltar um pouco à informação que o senhor deu com relação àquele depoimento no Ministério Público, que o senhor teria sido alertado sobre indagações feitas pela defesa do ex-presidente Lula em audiência. O senhor pode explicar melhor o que aconteceu exatamente, em que contexto isso ocorreu? Não, acho que foi Vossa Senhoria
e na audiência em que eu estava, disse como é que eu saberia que seria testemunha de um processo que foi denunciado o ex-presidente Lula no dia 14 e eu tinha prestado um depoimento no dia 1º. Eu quero apenas dizer que eu não tinha esse esclarecimento técnico, mas eu sabia que em todos os processos, como eu estou sendo testemunha novamente desse processo, eu sabia que depois das afirmações que eu fiz nos meus anexos sobre o presidente Lula, fatalmente eu seria convidado para ser testemunha de todos esses processos. E eu me prestei, então, no dia 1º de setembro, a fazer um testemunho, um testemunho público, um testemunho que eu prestei para o Ministério Público, para a Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, onde eu fui claro em dizer que estava ali sabendo que não estava protegido pelo acordo de delação de colaboração premiada do Supremo Tribunal Federal, mas que estava ali no intuito da colaboração com a Justiça, de dizer aquilo que eu sabia, que eu vivi, que eu participei, e fiz isso de livre, espontânea vontade, sem nenhuma pressão de procurador. Apenas eu procurei meus advogados, conversei com eles, e eles aceitaram a minha posição de que eu queria prestar esse depoimento, procuraram o Ministério Público, e então foi feita a audiência, e eu fiz aquela audiência dia 1º de setembro e confirmei todos os fatos e confirmo e ratifico o que disse naquela reunião, naquela audiência. Correto, mas naquela oportunidade, no dia 1º de setembro de 2016, o senhor já foi informado, o senhor já foi alertado pelo Ministério Público de que aquele depoimento do senhor serviria para embasar uma ação penal que seria proposta somente no dia 14 desse mesmo mês de setembro? Não, eu não sabia disso. Eu não sabia, o Ministério Público nunca me informou isso. Aliás, o Ministério Público não informa muita coisa, gente, ele faz pergunta. E, na verdade, eu fui lá, ele me perguntou se eu estava ali, de livre, espontânea vontade, se eu estava querendo prestar aquele depoimento, eu fui muito claro, disse isso, tinham 2 procuradores, e então eu prestei os esclarecimentos e na verdade, eu sabia que depois dessa minha audiência, isso ia corroborar a posição do juiz Dr. Sérgio Moro, no sentido de que pudesse ou não abrir um processo contra o réu, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Certo, então o senhor prestou aquele depoimento já tendo em mente essa situação que o senhor descreveu aqui agora. Eu não tinha nenhum acerto com ninguém. Eu não tinha nenhum compromisso, nem o juiz do Dr. Sérgio Moro, nem o Ministério Público tinha nenhum compromisso comigo de que isso fosse transformar o senhor Luiz Inácio em réu. Isso não existia, esse compromisso. Mas eu que sou um homem de 70 anos, já vivido essa coisa, evidentemente que eu achava que isso ia no futuro, ia fazer com que eu fosse testemunha contra como já se dizia, eu já sabia disso desde a época que estourou o vazamento de anexo, de parte de anexo da minha colaboração, vazou e foi publicado na Veja e eu fui capa da Veja. Então, desde esse momento, eu sabia que seria testemunha em qualquer processo contra o presidente Lula. Certo. No depoimento que o senhor prestou aqui anteriormente, naquele processo que foi referido pelo magistrado no início da audiência, o senhor disse o seguinte, respondendo a uma questão que eu formulei ao senhor. O senhor disse que aí, no dia 1º, nós iniciamos. Eles perguntaram se, na verdade, porque estava o depoimento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Os procuradores achavam que estavam faltando alguns aspectos. Então eu disse a eles que eu queria colaborar e queria testemunhar, mesmo independente. Tanto é que digo isso no meu depoimento. Então aqui o senhor disse, no seu depoimento anterior, que foi dito ao senhor, pelo Ministério Público, que estavam faltando alguns aspectos e que o senhor se propôs a testemunhar. Eu estou lendo aqui textualmente uma declaração do senhor. E qual é a pergunta? Eu quero saber se o senhor confirma. Eu quero saber se o senhor confirma esta afirmação que o senhor fez aqui em depoimento anterior sobre o compromisso de dizer a verdade. Eu estou dizendo a verdade, queria a verdade. E na verdade, eu refiz vários dos meus, porque o senhor disse que meu acordo foi rejeitado, e não é verdade.
Não é verdade. Meu acordo nunca foi rejeitado. Meu acordo foi devolvido à Procuradoria-Geral da República para que fosse complementado os anexos. Então, eu não tive nenhum acordo de colaboração rejeitado. Isso, desde o princípio, a defesa do senhor Inácio Lula da Silva vem dizendo isso, o que é uma inverdade, não é verdade. E aí eu refiz uma série de anexos, e entre eles também o do ex-presidente Lula. E eu disse na minha audiência com a força-tarefa do Ministério da Lava Jato no Paraná, de que eu queria dizer o que eu sabia a respeito da convivência do Partido Progressista minha com o presidente Lula. E foi por essa razão que eu fui no dia 1º de setembro lá e confirmei e contei tudo aquilo que eu sabia sobre o ex-presidente Lula, numa audiência que está aí nos anexos dos processos todos, no anexo 35, acho que do processo anterior, e agora eu não sei, mas deve estar aí nesse processo. Eu não conheço o processo, eu não tenho cópia do processo, eu não vi a cópia do processo, e apenas sou testemunha. Certo. Mas eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva.